Os jogadores do Internacional trabalharam na manhã desta quarta-feira no CT da Morada dos Quero-Queros, projetando o time que enfrenta o Atlético Paranaense no domingo pelo Campeonato Brasileiro. Mas as principais informações se desdobraram ao longo da tarde e noite do dia. Saídas foram confirmadas. Bustos está de fato indo para o River Plate, que chegou a um acordo com o Internacional por algo em torno de 5 milhões de dólares. Inclusive, o atleta já viaja para Buenos Aires e está agora definitivamente afastado do elenco principal, o Colorado. Enquanto isso, a direção do Inter está encaminhando a contratação de outro jogador. Bruno Tabata, meia, que estava no Palmeiras, está sendo comprado pelo Internacional, que também anunciou a contratação de um zagueiro. Esse é o Diário do Inter KTO desta quarta-feira, 7 de agosto de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui na Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta quarta-feira. A gente começa falando sobre o treinamento que ocorreu no CT da Morada dos Quero-Queros nesta quarta-feira, pensando na partida contra a equipe do Atlético Paranaense no próximo domingo pelo Campeonato Brasileiro. O Roger comandou uma atividade na parte em que a gente pôde acompanhar o treinamento, uma atividade de troca de passes, principalmente, de saída de pressão, e teve algumas ausências, tá? O Borré, de novo, esteve fora, assim como o Gabriel Mercado. Gabriel Mercado teve uma pubalgia, não joga contra o Atlético Paranaense. O Borré está suspenso, não jogaria de qualquer forma contra o Atlético Paranaense. Mas ele teve uma lesão muscular, que deverá ser confirmada nos próximos dias pelo Departamento Médico do Internacional e deve o tirar por cerca de 10 dias dos gramados, tá? O Johan também fez um trabalho à parte, um trabalho separado, mas não é um jogador que preocupa para os próximos jogos. E o Fabrício Bustos, eu trouxe a informação na tarde desta quinta-feira em um vídeo aqui no canal, na tarde dessa quarta-feira aqui no canal. Ele trabalhou separadamente, mas só em uma parte de atividade, no restante ele fez com os demais jogadores, mas depois fez um trabalho de carga física. E daqui a pouquinho eu volto para falar sobre o Fabrício Bustos. Uma outra ausência é o Luca Drummond. O Luca Drummond não está agora com o elenco profissional. Ele desce para o time sub-20 para substituir o Ricardo Matias, que foi expulso no Campeonato Brasileiro sub-20, e aí o Luca Drummond desceu agora para jogar pela equipe sub-20 que tem compromisso fora de casa neste meio de semana. Existe a possibilidade, inclusive, disto ser mantido. O Luca Drummond no grupo de baixo, o Ricardo Matias no grupo de cima, mas é algo que vai ser avaliado pelo Roger Machado a partir dos próximos dias, tá? Bom, depois a gente teve a confirmação de informações importantes do Inter no mercado de transferências. E a primeira delas foi uma nota lançada pela direção do Internacional para a imprensa, onde confirma que Bustos não está mais integrado ao elenco do Internacional. Na nota, o Inter afirma que Bustos não irá comparecer na atividade marcada para esta quinta-feira pela manhã no CT Parque Gigante. Eu vou ler essa nota na íntegra, tá? O Sport Clube Internacional e o atleta Fabrício Bustos estão com negociações em andamento com o River Plate para a efetivação da transferência do atleta. Dessa forma, o jogador foi liberado do treino de amanhã para a realização dos trâmites documentais finais como condição do negócio e a consequente realização dos exames médicos. Portanto, Bustos está liberado pelo Internacional para assinar com o River Plate. Ele já viaja nesta quinta-feira para Buenos Aires e não deve mais jogar com a camisa do Internacional. Os valores dessa negociação, eles também já são conhecidos. O Globoesporte.com, com Bruno Ravazoli, repórter, conseguiu a confirmação de que o negócio todo gira na casa dos 5 milhões e meio de dólares, tá? O que dá aí aproximadamente 30 milhões de reais. Mas o Inter tinha direito a pouco menos da metade, de 45% da negociação. Mas o Inter estabeleceu um preço por esses 45%. No fim das contas, por 45% dos direitos econômicos do Bustos, que é o que o Inter tinha, o Inter fica com 3,8 milhões de dólares, tá? 3,8 milhões de dólares, o que dá a quantia de 21 milhões de reais. Foi esse o preço que o Inter pegou pelo seu percentual, que era de 45%. O restante, que dá aí 1,6 milhões
de dólares, 1,7 milhões de dólares, 1,5 milhão de dólares, um pouco mais, ele vai ser dividido entre Independiente, que era o clube anterior do Bustos e que tinha ainda o percentual do passe do atleta, e o próprio jogador. Assim ficou definida a transação de Bustos para o River Plate, que deverá ser formalizada, oficializada ainda ao longo desta semana, provavelmente nesta quinta-feira. Sem Fabrício Bustos no time titular, Roger Machado deverá colocar Igor Gomes, iniciando a partida contra o Atlético Paranaense nesse domingo. É o único lateral direito que sobrou para o Internacional neste momento no elenco. Ele que pode fazer a lateral direita e também a zaga. Mas ele foi o único lateral direito que sobrou no elenco, vai ser o titular contra o Atlético Paranaense. O Inter deve nos próximos dias buscar outro jogador também para esta posição. Tá? Mas existem outras informações importantes do mercado da bola. Porque o Inter também confirmou e anunciou a contratação de Agustin Rogel, zagueiro de 26 anos de idade, que estava no Hertha Berlim da Alemanha e que agora foi anunciado oficialmente como jogador do Internacional. Na nota, o Inter confirma que ele vai chegar por contrato de empréstimo, tá? E esse contrato de empréstimo é de uma temporada com uma cláusula de compra ao final do vínculo lá em julho de 2025, tá? Dito isso, Rogel contratado, Bustos vendido e tem mais uma negociação que está encaminhada pelo Internacional nesta quarta-feira, que foi encaminhada na tarde desta quarta-feira. Trata-se da contratação de Bruno Tabata. Sim, meia do Palmeiras, que foi especulado no Internacional, teve negociações com o Internacional ao longo dos últimos dias e que agora chegou a um encaminhamento de acerto. O Tabata deve chegar em Porto Alegre, inclusive, nesta quinta-feira. Ele tem 27 anos de idade e o Inter está comprando este jogador em definitivo. A ideia do Inter era ter um empréstimo de Tabata junto ao Palmeiras, com um passe fixado ao final do vínculo. Mas o Palmeiras só queria vender o jogador. E de acordo com o que se fala e que vem de informação do Palmeiras, é isso que está acontecendo. O Inter está comprando Bruno Tabata. O valor pedido pelo Palmeiras inicialmente era de 3 milhões de euros. Eu não tenho a confirmação de se o Inter chegou neste valor, mas a tendência é que sim, porque rapidamente o Inter conseguiu desenrolar a compra desse jogador. O Bruno Tabata é um meia, 27 anos, que estava no Palmeiras, estava emprestado depois ao Qatar, ao futebol do Qatar, no Qatar, exatamente é o nome do time, Qatar Sport Clube, e agora retornou de empréstimo para o Palmeiras, não estava nos planos de Abel Ferreira e chega em definitivo no Internacional a tendência de um contrato até o final de 2027, então 2 anos e meio de contrato para o Bruno Tabata, novo reforço do Internacional, que também pode ser anunciado ao longo desta quinta-feira, tá? Gente, para fechar, vamos falar aqui de KTO, tá? Vou passar algumas odds dessa quinta-feira, porque a gente tem, por exemplo, Copa do Brasil. E a gente vai passar aqui as odds do único jogo de Copa do Brasil que tem, que é a partida do São Paulo, atual campeão, contra o Goiás. Odd do Goiás, 4, empate 3,33, São Paulo 1,96. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!